Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jorge. Estou aqui disposto a discutir com você e trazer ideias sobre vários tipos de assuntos. E hoje eu trago um assunto aqui que é um pouco preocupante. Não vem tratar de política, não vem tratar de economia, não vem tratar de alguma outra futebol ou outra coisa, mas vem tratar de um assunto que passa muitas vezes despercebido pela gente. A gente sabe que esse mundo ele é cheio de maracutaia, cheio de tramóias às escondidas, seja em qualquer campo, em qualquer parte desse mundo. A gente sabe que existem negociações aí que a gente quando vê o resultado delas, a gente se assombra. Os poderosos, os grandes desse mundo, eles fazem as coisas às escuras justamente porque sabem que a gente não vai permitir que isso aconteça. Eu trouxe aqui alguns dados aqui, você me permite ler, tá? Dá licença? Sobre o antissemitismo. Cresceu 20% em vários países da Europa. Para quem não sabe o que é antissemitismo, o antissemitismo é a perseguição contra símbolos, perseguição, destruição, notícias falsas, calúnia, difamação contra símbolos religiosos, contra símbolos religiosos do povo judeu. Ataque a pessoas, ataque a judeus, aos seus símbolos religiosos, à sua sinagoga, ao cemitério. Eu tenho um dado para te falar agora aqui. Na Alemanha cresceu 10%. Eu verifiquei hoje, aumentou para 16%. A Bélgica, 20%. Hungria e Ucrânia, que é um país que é forrado de neonazistas, tá? Aumentou em 16%. A Inglaterra, que é um país forrado, também cheio de muçulmano, aumentou em 14%. O país que mais aumentou a perseguição ao povo judeu chama-se França. França aumentou em 35%, certo? O antissemitismo, a violência contra o povo judeu na França é absurda. Inclusive ela tornou-se um lugar inseguro para qualquer judeu, para qualquer semita que mora ali. Tanto é que Israel aconselha, o governo israelense aconselha que o povo judeu cai fora de lá. O governo francês não dá nenhuma segurança, certo, para o judeu, tá? E são vários os motivos, tá? E a gente não adianta dizer que é somente os muçulmanos que estão atacando, é o próprio francês nacionalista, nazista, que ataca o povo judeu, tá? Ataca os seus cemitérios, ataca as suas sinagogas, ataca as pessoas, tá? Então tudo aquilo na França, o governo israelense fala que é um país seguro. Tá? E não é muito de se perceber não, porque agora, num protesto lá dos coletes vermelhos, que também são neonazistas, tá? Eles tentaram espancar, bater num filósofo judeu que estava junto com eles. Quando descobriram que estava lá o filósofo, e ele era judeu, né? Tentaram linchar o homem. No continente americano também, certo? Não fica muito atrás não, tá? E um dos piores países da América do Sul, tá? Para um judeu viver é a Argentina. A Argentina é um país que é, olha, extremamente perigoso a moradia de um judeu. Algumas semanas atrás aqui eu acho que foi o Gran Rabino lá de Buenos Aires foi espancado, sua casa foi roubada, pichada, certo? E o governo argentino não fez absolutamente nada. E é incrível que a gente percebe que os governos não fazem nada. A gente percebe, por exemplo, na França, quando aquele professor foi assassinado por dois malucos muçulmanos, né? O governo francês ele fez de tudo para atrasar as investigações, fez de tudo para impedir as investigações, a ponto da própria Mossad ter que ir lá dentro da França e resolver o problema. Porque o governo francês não estava permitindo investigação e prisão dos responsáveis. Você lembra muito bem um tempo atrás o que aconteceu na França. Tá? O que acontecia na França lá a respeito de atentado terrorista contra o povo judeu. O governo francês é totalmente conivente. As autoridades francesas são coniventes com os terroristas. Porque na verdade os terroristas são os muçulmanos. E hoje o muçulmano é que vota no governo. Hoje é o muçulmano que dá o voto para eleger. Macron, se você for verificar ali, você verificará que o quê?
a grande maioria dos votos de Macron foi da esquerda e foi dos muçulmanos, na sua grande maioria argelina. Tá? E aqui na Argentina agora, semana passada, a digníssima Cristina Kirchner, ela está sendo acusada, inclusive foi pedida a prisão dela por ter acobertado, no ano de 94, se não me engano, dá licença um pouquinho que eu ler aqui, no ano de 94, aquele atentado terrorista, certo? Na Associação Israelita de Buenos Aires, que morreram 84 pessoas, 86 pessoas. Um atentado terrorista que foi orquestrado pelo Irã. Cristina Kirchner acobertou totalmente os terroristas. Ficou em silêncio, não deixou ninguém investigar. Agora está sendo o quê? Se eu não me engano, essa senhora ela é hoje ali uma senadora na Argentina, tá? Foi pedida a sua prisão e os seus direitos como senadora estão sendo cassados. Tá? Aí você percebe o que está acontecendo, certo? E agora eu vou entrar um pouquinho para falar a respeito de religião. Eu vou entrar só dando só uns pequenos detalhes. Se você quiser, dá uma pesquisadinha e você vai achar com certeza fartos materiais a respeito disso, tá? E quero começar o seguinte, me desculpe eu estar lendo hoje, tá? É porque hoje eu preciso fazer um pouco mais longo esse vídeo e quero explicar algumas coisas mais detalhadas para você. Várias religiões têm seu Messias, tá? Quando você percebe, começa a olhar, isso chega a ser do próprio ser humano. Todo ser humano precisa de um salvador. Seja o salvador da pátria, seja o salvador da minha alma, seja o salvador financeiro. Então a gente sempre está à espera de um salvador, de um Messias, tá? O cristianismo tem o seu salvador, tem o seu Messias, que virá no fim dos tempos, terá a sua segunda vinda, que é o Jesus Cristo, que virá na sua segunda vinda, tá? Para destruir todo o mal que há sobre a terra. Da mesma forma, existe o islamismo, que também tem o seu Messias, certo? E o Mahdi, o nome dele é Mahdi. E o Mahdi ele virá para que ele acabe com todo o mal que assola toda a humanidade, que assola toda a terra, certo? Aí nós temos uma outra religião gigantesca que chama-se hinduísmo, que ali existe vários tipos de Messias, tá? Dependendo do contexto histórico, dependendo da época, ele tem o seu Messias também. E também tem no judaísmo. O judaísmo, tá, também espera que o seu Messias seja revelado, não tem segunda vinda, porque o judaísmo ortodoxo ele não acredita que Jesus é o Messias, portanto ele tem o seu próprio Messias e espera a sua revelação, o seu nascimento e sua revelação. Tá? E eu não quero entrar no mérito dessa questão nesse momento. Certo? Então cada um tem o seu Messias, tem a sua esperança de um mundo melhor, tá? E a semelhança, eu quero usar agora aqui o cristianismo e o islamismo a respeito de uma semelhança que há entre essas duas religiões no que diz a respeito do seu Messias. Mahdi, certo? Quando for revelado aqui na Terra, tá? Ele vai ter um ajudante. O seu ajudante chama-se Isa. Isa será o ajudante do Messias islâmico, certo? Esse Isa, ele também é conhecido como Jesus. É o Jesus Cristo, tá? É o Jesus Cristo do cristianismo, que para o povo muçulmano, para o povo islâmico, né, a religião islâmica, Jesus é um profeta. E é ele que vai contribuir com o Mahdi para erradicar todo o mal que existe aqui na face da terra. Também, tá? O cristianismo com o seu Messias também, certo? Que é Jesus Cristo, também irá consumir todo o mal que há na face da terra. Agora, dia 4 de fevereiro deste ano, o Papa Francisco ele se reuniu com o imã do Emirado Árabe, né? O imã da mesquita dos Emirados Árabes, lá. Imã, ele era o Sheikh Tayeb, tá? Para tentar fazer o quê? Tentar fazer não, foram assinar um documento de união entre as duas religiões. Para que haja união entre as duas religiões, para que haja paz, para que haja comunhão entre as duas religiões. Eu acho estranho porque cristianismo se julga uma religião única e perfeita, o islamismo também se julga uma religião única e perfeita e que as pessoas têm que correr para cada uma delas. Tá? E essas duas já fizeram muitas guerras por causa disso, certo? A coisa é tão séria que
a mesquita dos Emirados Árabes mudou teu nome. Hoje é chamado de Maria, Mãe de Jesus. Maria, Mãe de Jesus. Tá? Para você ver que a coisa é séria, que a coisa não é brincadeira. E que isso já está a passos largos e não começou de agora. Tá? Algumas pessoas pensam que isso aqui é coisa nova por causa desses atentados terroristas, mas na década de 70, certo? Na década de 1970, 1980, certo? Um pastor batista lá na África, mais precisamente na Nigéria, certo? Se uniu com o chefe da mesquita desse país e fizeram um acordo de paz. E isso ocorre até hoje. Tem algumas regiões lá hoje, na Nigéria e alguns outros países ali, que você vê o cristão e o muçulmano andarem juntos. Eles têm uma mesquita para os dois, tá? Lá dentro tem Bíblia cristã, lá dentro tem o Alcorão muçulmano, e eles vivem em paz. Então há uma assimilação entre as religiões, tá? E isso aí a gente começa a perceber que isso aí é um caminho, é um passo a ser dado, para que haja uma unificação nas religiões. Não se esqueça que existe, né, o pessoal até fala que existe uma conspiração, até conspiração para que haja um reino mundial, um reino único, né, um único governante, tá? Que vai reinar todo esse mundo. Então já que vai ter um único governante, vai ter um só povo, então tem que ter uma só religião. E é incrível que são as duas maiores religiões que existem na face da Terra. As duas maiores. O cristianismo tem lá os seus 2 bilhões e meio, 2 bilhões de fiéis em todo o planeta Terra. O islamismo beira lá os seus 1 bilhão e meio de fiéis também ao redor do planeta Terra. E está crescendo. E eu acho que o islamismo hoje está comparado ou já ultrapassou a quantidade de fiéis com relação ao cristianismo. Então, somando 2 bilhões de fiéis cristãos e somando 1 bilhão e meio de fiéis muçulmanos, a gente tem uma base aí de mais ou menos 3 bilhões e meio de fiéis, de adeptos dessas duas religiões. Bom, a China hoje está com o quê? Está com 1 bilhão e meio de habitantes. Só esse povo invadindo a China já dá uma boa briga. Se for para sair no braço, 3 bilhões e meio, 4 bilhões e meio de adeptos dessas duas religiões já invade a China, né, e dá um pau bem feio ali dentro ali. Tá? Então a gente olha essa aqui e a gente começa a perceber que a coisa é muito séria e a coisa está andando. E esse antissemitismo que está crescendo agora aqui urgentemente em todo o mundo, tá? É uma coisa assim assombrosa. E parece que são passos largos para um fim que está próximo. Tá? O maior motor que existe para as guerras, a gente tem visto, é a economia e a religião. Eu acho que novamente esse motor vai dar partida, será a faísca, será a fagulha, será o estopim dessa outra guerra. Porque na verdade, se você prestar bem atenção, as duas religiões são religiões proselitistas. Como assim? As duas religiões elas estão vorazmente buscando mais seguidores. Mais seguidores. E o povo que essas duas religiões mais tentou converter e nunca conseguiu, e conseguiu poucas pessoas, tá? É o povo judeu. O povo judeu é o povo que menos aceitou e se converteu ao cristianismo ou se converteu ao islamismo. Tá? Mas a gente percebe que entre as duas religiões é muito fácil um cristão tornar-se muçulmano, islâmico, e é muito fácil o islâmico se tornar cristão. Tá? Portanto, os dois têm uma assimilação, tem uma assimilação ali, e tem uma semelhança, e portanto os dois têm a sua o quê? Tem a sua identidade em comum. Eu estava verificando, eu estava lendo há um tempo atrás, faz 3 anos atrás, que em Portugal, a quantidade de pessoas que se converteram ao islamismo, na sua grande maioria eram católicos ou protestantes. Na verdade, esse negócio de católico e protestante é tudo a mesma coisa, porque eles bebem a mesma água. Se você for verificar, nós estudamos um pouquinho, dá uma aprofundada pequena, verificar que protestante, certo, e católico, na verdade são todos irmãos.
Porque o protestante, o evangélico, ele se julga diferente do católico. Mas na verdade a Bíblia que eles usam, as doutrinas que eles possuem hoje, tudo veio do catolicismo. É apenas mais um ramo, mais uma cisão que aconteceu entre catolicismo e os protestantes, né? Porque na verdade o Martinho Lutero não queria acabar com a Igreja Católica, né? Ele queria só fazer uma pequena reforma lá e se tornar um grande líder. E a coisa aconteceu o que aconteceu e virou o que virou no dia de hoje. Certo? Olhando desse jeito, tá? A gente começa a perceber que na visão do muçulmano, na visão do cristão, certo? Existe um inimigo em comum. Existe um inimigo que precisa ser derrotado. E esse inimigo que é o grande mal para o islamismo, e esse inimigo é o grande mal para o cristianismo. Porque segundo o cristianismo, certo? Jesus não voltará enquanto todo judeu se converter ou for morto. Segundo o islamismo, o mal da terra é o povo judeu e tem que ser eliminado. Então o povo judeu é, consequentemente, o principal inimigo desse povo. Tá? Desses dois povos, dessas duas religiões. Você pode até contestar, achar que eu posso estar, né, meio maluco, meio doido, mas se você prestar atenção, você verificará que a coisa é muito séria. Tá? E que não vai ficar assim não. Como tentaram converter esse povo, o povo judeu, eles se uniram. Se uniram. E estão se unindo. E o aumento, como eu te falei agora aqui, do antissemitismo chega a ser estarrecedor pela quantidade, certo, de ataques que tem ocorrido por todo esse planeta Terra. Países que a gente poderia, né, pensar que seria um país mais assim receptivo ao povo judeu, são os países que estão mais atacando a França. A França depende do capital, da finança do povo judeu imensamente, mesmo assim não se preocupa. A França perdeu bilhões de dólares, bilhões de euros há pouco tempo aqui, com a retirada de capitais do povo judeu que investiriam ali dentro. A França não arruinou por enquanto, porque ainda possui apoio da Europa. Na hora que a Europa der uma cortada na grana para a França já vai quebrar logo, logo também. Tá? O livro cristão de Apocalipse, certo, diz que o anticristo, aquele que vai lutar contra Jesus, que vai fazer parte da trindade satânica, né, que é a besta, o anticristo e o próprio Satanás, né, certo? Diz que o anticristo é um judeu. Será um judeu. Portanto, o foco será lutar contra esse anticristo. Ora, se ele é um judeu, ele só pode estar onde? Em Israel. Então a guerra será focalizada principalmente sempre em Israel. Da mesma coisa, da mesmo modo, o povo muçulmano. A sua religião islâmica diz que o Mahdi, que o seu Messias, vai acabar com o mal do mundo. E o mal do mundo é o povo judeu. Portanto, vai focar também totalmente a sua guerra lá em Jerusalém, lá em Israel. Ora, então o alvo será o anticristo, o povo judeu, mais uma vez, sendo atacado por todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Tá? Aí você pode pensar bem assim, poxa, mas nós cristãos não pensamos assim, nós iremos lutar contra esse povo, iremos a favor de Israel. 2 bilhões de fiéis cristãos, somando com 1 bilhão, 2 bilhões de fiéis muçulmanos, é muita gente, dá em torno de 4 bilhões de pessoas, não vai caber dentro de Israel. Não vai caber lá dentro, né? Eu acho que não vai dar espaço para todo mundo lutar lá para defender Israel, né? Eu acho que esse povo estará no lado de fora de Israel e lutando juntamente contra o povo judeu, mais uma vez. E se esqueceram que Israel vencerá. No Gog e Magog, Israel vencerá. Vencerá essa guerra. Essa guerra contra quem? Contra aqueles que vão lutar contra o anticristo que está dentro de Israel. Se você olhar o Tanar, o Antigo Testamento, para o cristão, certo? Ali diz que Israel vence. Deus irá destruir todo o seu povo. Gog e Magog está a caminho. Gog e Magog está a caminho. E o fim está próximo. E a gente verá tudo isso. Reflita, pense, veja o que você anda pensando a respeito de tudo isso, dá uma estudadinha, dá uma pesquisada nesse assunto e você verificará, e com certeza, se você for pelas linhas corretas de estudo, você irá encontrar a tua verdade. A tua verdade. Tá? Fique com Deus e se cuidem. Um abraço.